Olá pessoal, é só uma pequena introdução, tá, sobre esse vídeo. Esse vídeo vai falar sobre a primeira etapa do nosso conteúdo, que vai ser esporte. É o mesmo vídeo que eu coloquei em junho, tá, como material complementar, que ia ser o material do segundo período. Só que eu tive que fazer algumas alterações. E esse material de esporte ele vai ficar valendo para o terceiro período, o trabalho parcial e para as avaliações globais, tá certo? Então é só uma pequena introdução, eu vou falar aqui um pouquinho e depois a gente vai para a videoaula, tá? Então essa aula vai ser referente ao terceiro período. No vídeo eu posso falar às vezes segundo período, mas relevem, vai ser para o terceiro período, tá? Eu não vou fazer esse vídeo todo novamente, o material já está pronto, então eu só fiz algumas pequenas modificações e vou repostá-lo no YouTube, e vocês devem acessar pelo link da plataforma para contar com a presença da semana. Lembrando, não precisa você comentar, não precisa você botar o seu nome, a sua turma, não precisa. Só se você realmente quiser comentar, postar alguma dúvida, principalmente se tiver alguma dúvida nos comentários, eu vou lá e respondo caso seja necessário. Mas a presença não vai estar atrelada ao comentário, tá bom? Então só vocês acessarem pela plataforma e vai estar tudo certo. É importante vocês assistirem um vídeo por completo. Eu sei, é um pouco extenso, eu tentei deixar o menor possível, mas tem informações relevantes e é importante que vocês assistam ele na íntegra para que possa estar auxiliando vocês no trabalho parcial de vocês, tá? Já vou falar sobre o trabalho parcial, na próxima aula eu já estarei passando, tá? Não vai ser nada complexo, vai ser uma coisa simples, mas eu vou deixar para estar falando do trabalho parcial a partir da próxima aula. Só que o trabalho ele vai depender desse material aqui, tá certo? O material já está postado na plataforma e ele vai ser necessário para a produção do trabalho parcial de vocês também. Assistir o vídeo para a aula da semana, tá? Então esse vídeo ele vai contar como frequência da semana, assim como os outros vídeos que eu for postando. Só vai valer essa presença durante a semana, na data que tiver na descrição do vídeo aí, na hora que você for clicar, tá certo? Por exemplo, o vídeo da semana passada, do dia 5 ao dia 12. Depois desse período, a aula ela vai estar disponível na plataforma, no YouTube, para quem quiser assistir, tá? Porém, não vai mais valer a presença. É só para vocês terem acesso para estudos posteriores, porque para que valha a presença eu vou olhar na data posterior e eu não vou ficar direto abrindo plataforma e conferindo aluno por aluno, que é um processo bastante complicado. Eu estou averiguando quais alunos que acessaram aquele vídeo, então procurem estar fazendo esse acesso dentro do prazo, porque depois do prazo não tem como eu estar acarretando mais a presença. Aos alunos que não conseguirem acessar pela plataforma, eu estarei dando a opção de estar fazendo o resumo do vídeo. Assiste o vídeo no YouTube e faz o resumo. É claro, tem que entrar em contato comigo pelo PV do WhatsApp. E as modalidades específicas, tá? As modalidades específicas é um material que eu vou colocar depois que eu explicar o trabalho parcial. Pode ser que ajude ou não na produção do trabalho. Quando eu for explicar o trabalho vocês vão entender melhor, tá certo? Mas aí é modalidades específicas: futsal para o primeiro ano, handball para o segundo e basquete para o terceiro, tá certo? E isso eu vou colocar mais na frente e talvez eu já disponibilize esse material para vocês, mas por enquanto o trabalho parcial, essa aula e esse material de esporte, ele vai ser importante para a introdução, certo? Próxima semana estarei fazendo uma videoaula explicando como é que vai ser de forma mais específica o trabalho parcial de vocês, certo? Então acompanhe a aula aí e até breve.
Então, cada turma, primeiro, segundo e terceiro ano, tem uma modalidade coletiva direcionada para vocês, tá? Então, nós vamos falar de maneira geral nessa primeira etapa e posteriormente nós iremos falar de forma direta, separada por modalidade para cada ano, certo? Nós iremos falar inicialmente sobre o esporte, ou esporte de forma geral, tá? A primeira coisa que nós temos que saber é a definição. Então, o que é esporte? O esporte é uma prática metódica, individual ou coletiva, tá? Nós temos que saber dessas duas divisões, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde ou competição, desporte ou desporto, tá? Então, são atividades que exigem certa habilidade do praticante, que proporcionam diversos benefícios, como foi citado aí. Nós iremos falar de diversos tipos de esporte, de prática, para definir melhor cada situação, tá? Mas aí é uma definição mais geral do que seria o esporte. A prática do esporte, ela tem que ser feita de forma prazerosa. Então, muitas pessoas acabam tendo estresse psicológico, estresse físico, sobrecarga de condicionamento para a prática esportiva, mas o ideal é que essa prática esportiva ela seja feita de forma agradável para vir a gerar benefícios ao praticante, tá? Nós temos os tipos de esporte, nós temos os esportes individuais e coletivos, tá? Vamos falar primeiramente dos esportes individuais. Nós iremos citar os esportes individuais e o que são, inclusive exemplos, porém no segundo período nós trabalhamos modalidades coletivas, então nós iremos direcionar para modalidades coletivas, mas é importante dentro do esporte sabermos das modalidades individuais, que algumas são praticadas na escola nos horários de recreação e nos interclasses também, tá? Os esportes individuais são aqueles em que o praticante atua sozinho, dependendo basicamente de si próprio para alcançar os objetivos, tá? Então, como o próprio nome diz, individual, ele realiza só. Os esportes em geral, principalmente individuais, atuam no desenvolvimento de personalidade, pois exige uma melhor preparação psicológica para a sua prática. Como o praticante realiza a atividade sozinho, então o desempenho dele depende somente dele. Então exerce uma sobrecarga psicológica maior no praticante. Então quem consegue se desenvolver com isso, ele tem justamente o desenvolvimento e a preparação de sua personalidade, tá? Envolve o aumento da confiança, perseverança, motivação intrínseca e da segurança. Então ele dá um autoconhecimento para o indivíduo na hora de suas práticas. Por isso os esportes individuais eles têm essas características de desenvolvimento. Os esportes coletivos eles são atividades essenciais de ataque e defesa. Nós iremos falar bastante sobre isso, que são as finalidades das modalidades coletivas, que se estruturam na disputa entre duas equipes com enfoque no grupo, tá? Dentro de uma organização técnico-tática. Aqui, diferente dos individuais, você depende de uma equipe para realizar e alcançar o seu objetivo, sempre utilizando de aspectos táticos. Que o que é a tática? São estratégias para alcançar o seu objetivo de maneira mais eficiente. Tá? Nós iremos falar um pouco sobre isso mais à frente também. Os esportes coletivos, eles costumam desenvolver principalmente o espírito social, que é o trabalho coletivo. Como são modalidades que exigem o trabalho em equipe, se essa equipe ela não tiver harmonizada na tática e no treinamento, eles não vão conseguir, consequentemente, atingir o fim, que é o objetivo, que é vencer o jogo, tá? O espírito social de colaboração da equipe no qual o participante está inserido. Uma modalidade esportiva é composta por um conjunto de ações motoras direcionadas a um determinado objetivo. Então, são ações motoras direcionadas com um objetivo. No caso das modalidades coletivas, atacar e defender em grupo. Vamos dar exemplo aqui de algumas modalidades individuais.
Só lembrando, eu vou dar aqui só 4 exemplos, porém tem uma infinidade de exemplos de modalidades individuais. Eu vou explicar esses daqui, são os que já tem na escola, que a gente pode praticar, tá? Porque temos material e temos acesso, mas nós temos uma infinidade de modalidades individuais que podem ser praticadas. Aqui são só alguns exemplos. O tênis de mesa, tá? Modalidade individual, utilização de raquete, uma bolinha e a mesa. O objetivo é fazer o ponto, fazendo com que a bola ultrapasse a rede central. Nós temos o judô, tá? O judô é um tipo de luta que foi também esportivizada, então ela se encaixa na categoria de esportes individuais. Na nossa escola nós não temos um material necessário para a prática de judô, que seria um tatame, tá? Não tem como praticar um judô sem um tatame apropriado. Porém, eu coloquei o judô justamente para representar as lutas de forma geral, tá? Na escola nós praticamos diversos outros tipos de luta, como por exemplo a capoeira e o karatê. Nós temos o atletismo, ele também feito de forma adaptada na escola, modalidade individual. Tem várias categorias dentro do atletismo, tá? Tem os saltos, tem o arremesso, tem a corrida. E nós temos a ginástica artística, que também dentro dos conteúdos da educação física nós trabalhamos na escola, tá? Tem diversas modalidades também, argolas, o solo, cavalo com alças, porém na escola, infelizmente, pela questão de material, nós só praticamos a ginástica de solo. Agora as modalidades coletivas, vou apresentar algumas da mesma forma. Aqui eu já vou apresentar mais, tá? Não só as que podem ser praticadas na escola, por uma questão de conhecimento geral, mas são só algumas, existem uma infinidade de modalidades coletivas também, tá? Vamos apresentar o basquete inicialmente, tá? Que necessita da bola e do aro para que o jogo aconteça, tá? Ele tem uma sistemática própria, é o conteúdo do terceiro ano, certo? A parte de basquete. E aqui no Brasil não é tão difundido, nos Estados Unidos é muito mais, tá? Mas é uma modalidade incrível de ser praticada. Uma coisa interessante, não existe modalidade esportiva melhor do que a outra. Por exemplo, futsal é melhor do que handebol. Não é. Normalmente o que acontece? O praticante, por ter mais afinidade com alguma modalidade, ele não gosta de outra por não saber ou por não querer aprender, tá? Mas a partir do momento que você se dispõe a praticar duas ou mais modalidades esportivas, você vai ver que todas têm um grau de importância de mesma igualdade, tá certo? Então todas têm o mesmo grau, só que tem a questão cultural, né, de prática. E no Brasil nós não temos muita prática do basquete, porém nos Estados Unidos as escolas sempre têm um aparato e um direcionamento maior para essa modalidade esportiva, como exemplo, tá? O futsal, muito difundido aqui, eu vou logo botar o outro para a gente fazer o comparativo, tá? Futsal e futebol, que são modalidades diferentes, apesar de serem parecidas. Futsal é o conteúdo do primeiro ano, tá? O conteúdo do segundo período. E a principal característica que diferencia essas duas modalidades é que o futebol ele é praticado num campo gramado, e o futsal ele é praticado numa quadra de piso rígido, tá? Sendo que o futsal, a quadra é bem menor e a quantidade de jogadores também, e o futebol a quantidade de jogadores é maior e o campo ele também é maior, certo? As regras são um pouco parecidas, com algumas diferenciações. Nós temos o handebol, tá? Muito similar, muito associado ao futsal, tá? Porque também é jogado em quadra de piso rígido, porém ele tem um sistema tático um pouco diferente do futsal, tá? E a bola ela é jogada com a mão, ela não pode ser tocada com os pés. É o conteúdo do segundo ano, handebol. O vôlei, tá? É uma modalidade também jogada com a mão, com as mãos, tá? Através de gestos técnicos específicos da modalidade, tá? Na escola, dentro dos conteúdos, eu não trabalho o vôlei especificamente,
atualmente, porque por uma questão de sistemática de tempo, tá? Em um período eu tenho 9 aulas para explicar conteúdo, fazer atividades, fazer as práticas, trabalhos parciais e avaliações, tá? O vôlei, para quem nunca pegou numa bola de vôlei, ele é um pouco complicado de se aprender. Então, com o tempo que eu tenho e com, deixa eu ver, 45, com 180 alunos, tá? Com uma aula por semana, é um pouco complicado de se ensinar o voleibol, tá? Então, por uma questão de logística, dentro do conteúdo, eu não estou aplicando o voleibol. Eu aplico futsal para os primeiros, handebol para os segundos e basquetebol para os terceiros, tá? Mas o meu projeto com o voleibol na escola é que ele não deixe de ser praticado, pelo contrário, ele tem uma intensificação justamente porque ele não está dentro do conteúdo, mas nos intervalos e horários de almoço eu procuro incentivar mais a prática dessa modalidade juntamente com os alunos que já sabem, tá? Então essa é uma modalidade que infelizmente não está dentro do conteúdo específico como prática, mas ela está inserida na escola, tá? É uma modalidade que eu considero uma das melhores também, apesar de não ter uma melhor do que a outra. Vamos a algumas menos conhecidas, tá? Que aqui no Brasil não são tão praticadas, porém por o mundo aí afora são bem difundidas, tá? O beisebol, que é uma modalidade também feita num campo específico para a modalidade, com 4 bases, onde o objetivo é você rebater a bola, que é arremessada para o seu time, e com isso passar pelas 4 bases antes que o adversário consiga pegar essa bola e trazer de volta. Nós temos o rugby, que é uma adaptação do futebol americano, tá? O futebol americano ele é um esporte mais elitizado. Como assim elitizado? Ele precisa de mais material, tá? Mais material quer dizer mais dinheiro. Ele precisa de um espaço muito maior, tá? Que também é mais dinheiro. Então é um pouco complicado de muitos países e muitos locais estarem sendo praticados o futebol americano. Então uma adaptação a esse futebol americano é o rugby, tá? O rugby ele tem uma adaptação de regras, principalmente nas regras de falta, tá? O futebol americano ele é mais liberal, por isso que tem essas armaduras que eles usam, mas liberal quando eu falo na relação de faltas. Aí o rugby ele é um pouco mais restrito às faltas, apesar de ainda assim ser um esporte de muito contato, tá? E ele é mais simples, que o campo ele é reduzido, tá? E não tem esses materiais que custam mais caro também, tá? Então nos países menores é bastante difundido o rugby. Aqui no Brasil tem equipes de rugby que são bem colocadas nos campeonatos por aí afora, tá? Futebol americano eu não conheço nenhuma equipe aqui no Brasil. E sim, esse aqui é mais por curiosidade do que prática. Ele não é muito praticado no mundo, tá certo? É o dodgeball, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas é uma modalidade esportiva que mais se assemelha à carimbada, tá? Para quem não sabe, a carimbada ela não é um esporte, a carimbada é um jogo, tá? E mais à frente eu vou falar a diferença entre jogo e esporte. Mas aqui, por uma característica de o pessoal sempre me pergunta sobre competições de fora, de carimbada, que não tem, porque justamente a carimbada ela não é uma modalidade esportiva como o dodgeball, tá? O dodgeball ela é sim uma modalidade esportiva, porém ela não é tão difundida nos países, tá? Alguns de vocês eu acho até que nunca tinham ouvido falar do dodgeball. Eu até alguns anos atrás também eu não conhecia, mas aí pesquisando, se aprofundando, eu consegui achar essa modalidade esportiva e é bem interessante por sinal, tá? Mas aí eu vou deixar um link lá nas referências para quem tiver interesse de dar uma olhadinha no dodgeball e quem sabe quando a gente voltar poder tentar jogar essa modalidade aí, né? Então, agora vamos para as finalidades do esporte.
As finalidades são os objetivos que nós vamos ter com a prática esportiva, tá? Nós podemos praticar o esporte por excelência, ou seja, pelo rendimento. Vai ser meu trabalho, vai ser minha vida, eu vou depender do esporte, tá? Então esse é o esporte de excelência. O esporte de lazer, que é o esporte, eu vou fazer porque eu gosto da modalidade e vou ficar praticando. Tá? Esporte relacionado à saúde, que ele está entrelaçado ao esporte de qualidade de vida. Algumas pessoas praticam o esporte para ter a melhora da saúde, tá? E consequentemente está entrelaçada com a qualidade de vida. Tá? Fins terapêuticos, que é para tratamento de doenças, tá? Qualquer tipo de doença que você venha ter, algum problema no coração, algum problema de fibromialgia, um problema articular, ósseo, muscular, que pode vir ser tratado com alguns esportes específicos. Tá? E o esporte escolar, que o esporte escolar está separado por um motivo, tá? E nós vamos ver agora. Tá? Vale destacar que o esporte, no âmbito escolar, prioriza a transmissão de valores, atitudes e habilidades e auxilia na formação do caráter e na descoberta das possibilidades de movimento. Além disso, procura transmitir a cultura esportiva e formar cidadãos que saibam utilizar diversas práticas corporais ao longo da vida. Então a gente pode ver que o esporte escolar ele não tem como objetivo o rendimento. Tá? Ele não tem o objetivo de escolher ou de só jogar os melhores. O esporte na escola ele tem o objetivo de ensinar, de incluir e de incentivar as práticas esportivas, tá certo? Então é isso que nós vamos trabalhar dentro dessas aulas de futsal, de handebol e de basquete. Eu não quero achar atletas. As competições externas são feitas em outros horários, não dentro das aulas de educação física. São feitas seletivas para escolher quem vai jogar fora, mas aí é outra coisa. No âmbito escolar, o esporte ele é feito para que todos realizem sua prática, para que todos vivenciem todas as modalidades esportivas possíveis. As manifestações do esporte. O esporte pode ser reconhecido em qualquer uma das seguintes manifestações. Tá? Segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, ela diz que o esporte ele pode ser dividido em esporte educacional, esporte participação e esporte rendimento. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? O esporte educacional é praticado nos sistemas de ensino de forma assistemática, educação evitando a seletividade. Então deixa eu resumir isso aqui para não ter que ler isso aqui tudo. Tá? É o que eu já falei sobre o esporte na escola. É o esporte para o aprendizado, tá? É o esporte para o aprendizado, é o esporte que ele vai ser feito para incluir pelo menos a grande maioria ou quem for possível de ser incluído, tá? Preferencialmente todos. É o esporte que vai ensinar ao praticante. Esse é o esporte educacional, tá? Nós temos o esporte participação, que ele é praticado de modo voluntário, onde a pessoa ele compreende as modalidades, a finalidade, e o objetivo é a integração entre as pessoas que estão participando, a vivência social, a educação na preservação do meio ambiente. Eu coloquei um exemplo aí de uma corrida de orientação, tá? Na imagem, que é um esporte praticado de modo voluntário. Outros são a academia de musculação, tá? Que o pessoal vai muito por vontade própria para ganhar saúde, tá? Ou porque gosta, as aulas de ginástica, entre outras modalidades diversas que o praticante realiza de forma voluntária porque gosta. E nós temos também o esporte de rendimento, é claro, tá? Que praticado segundo normas gerais desta lei e regras da prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas com outras nações. Tá? Então o esporte, desde seu surgimento, tem um objetivo de integração. Tá? Um exemplo mais simples que eu costumo dar são as Olimpíadas. Tá? As Olimpíadas elas foram criadas na Grécia, ela foi criada na Grécia com o intuito de ver quem eram os melhores de cada nação.
e mesmo em períodos de guerra, eles paravam de guerrear para que as Olimpíadas acontecessem e eles pudessem verificar e analisar quem eram os melhores de cada nação. Tá? Então a prática do esporte, inclusive de rendimento, ela significa paz, ela significa integração, ela significa união, certo? Importante, o esporte de rendimento, ele obrigatoriamente é regido por leis e regras, sejam elas nacionais, internacionais, estaduais, municipais, tá? Mas aí toda modalidade esportiva, ela tem uma lei e uma regra que vai reger essa modalidade, certo? Então vamos à forma que os esportes coletivos eles se estruturam, tá? É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois possuem estrutura comum. Então todas as modalidades coletivas ela tem uma mesma estrutura de jogabilidade. Uma outra que é um pouco diferente, mas os princípios gerais são os mesmos, tá? Nós temos os princípios gerais e operacionais. Os operacionais eles estão incluídos nos gerais, mas é bom a gente dar uma separada e eu vou dizer um pouco por quê. Tá? Vamos aos princípios gerais. Os princípios gerais das modalidades são atacar, tá? Defender. Eu não vou falar de atacar e defender agora, porque eles também são princípios operacionais. Vamos falar do respeitar os princípios técnicos, tá? Que é o modo de fazer execução do gesto esportivo. A palavra técnica tradicionalmente usada como sinônimo de movimento correto, tá? Então você deve respeitar os princípios técnicos da modalidade para que você consiga jogar. Um exemplo, o vôlei. Se você não jogar com a técnica correta, você não vai conseguir jogar porque está fora da regra, tá? Então, os princípios técnicos, eles são necessários para que você consiga jogar inicialmente, tá? E de forma de alto rendimento, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Quanto melhor você tiver aperfeiçoado o seu princípio técnico, melhor vai ser o seu resultado na modalidade esportiva, tá? E seguir os princípios táticos. Então, as modalidades coletivas, elas devem seguir os princípios táticos, porque não é só um jogador, não é só dois jogadores. Na grande maioria são 3, 4, 5, 6, 11, tá? Dependendo da modalidade, os princípios técnicos devem ser seguidos para que o objetivo da equipe seja alcançado, tá? As razões do fazer ações coordenadas entre indivíduos e um grupo, tá? Então o grupo ele deve ser coordenado nessa ação tática, tá? As ações táticas incluem principalmente ações voltadas para jogar coletivamente, ou seja, capacidade de tomar decisões sobre o que está fazendo, sobre o que fazer, levando em consideração as circunstâncias de jogo. Então, aquele jogador que ele joga individualmente, estando no coletivo, ele não está seguindo um princípio das modalidades coletivas, que é seguir os princípios táticos. Então, seguir os princípios táticos é essencial para o sucesso de uma equipe nas modalidades coletivas, tá? 6 princípios operacionais divididos em 2 grupos, tá? São o ataque e a defesa. Então aqui são os princípios operacionais, que são os mesmos princípios do ataque, tá? Nós temos 3 princípios operacionais de ataque, nós temos 3 princípios operacionais de defesa. Vamos vê-los aqui nesse gráfico que está mais descrito. Então os princípios operacionais são ataque e defesa. Por que princípios operacionais? São os princípios que você faz no momento do jogo. É o que a equipe vai fazer na hora do jogo. Eles vão atacar e eles vão defender, tá? Então a equipe que ela está com a posse da bola ou ela está no ataque, ela tem que fazer o quê? Ela deve ter a conservação individual e coletiva da bola, tá? Então você deve permanecer com a bola, mesmo ou com você ou com seus colegas de equipe. Então tem ações táticas que você pode impedir que o outro adversário pegue a bola, tá? Ou através do passe, ou através de uma proteção, através de uma finta, tá? Então o primeiro princípio de ataque é a conservação individual e coletiva da bola. O segundo é progressão da equipe com a posse da bola em direção ao alvo adversário. Então você tem a posse da bola, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir em direção ao alvo
adversário, tá? Com sua equipe. E por último, a finalização da jogada visando a obtenção de ponto. Então a equipe deve jogar coletivamente e finalizar para que se obtenha o ponto, que é o objetivo do jogo. Enquanto isso, a equipe que ela vai defender, ela tem que fazer o quê? Ela tem que primeiro recuperar a bola, tá? Nessa perspectiva de recuperar a bola, ela também deve impedir o avanço da equipe contrária com a posse da bola. Mesmo sem recuperar a bola, a equipe ela consegue impedir o avanço da outra equipe através do posicionamento na quadra, marcação, tá? Movimentações de antecipação. Essas características elas podem impedir o avanço da equipe contrária. Proteção do alvo para impedir a finalização da equipe adversária. Então, se o objetivo do adversário que está com a bola é fazer o gol, é fazer o ponto, então você deve impedir que isso aconteça, deve impedir que ele finalize para que não seja ponto, ou para que não tenha a oportunidade de fazer o ponto. Então vamos lá, vamos à discussão de jogo e esporte, que o pessoal confunde muito e eles são diferentes. Vamos à definição de jogo. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de sentimento de tensão, de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, o jogo nada mais é do que uma brincadeira, uma atividade que nós fazemos em grupo para se divertir. Como diz aqui, regras livremente concedidas. Quando nós vamos fazer um jogo com uma brincadeira, na hora lá, essa brincadeira vai funcionar dessa forma. Bom, todo mundo concorda e vamos jogar a atividade. É assim que funciona normalmente. Vou dar o exemplo novamente da carimbada. A carimbada, na hora que vai chegar, decide: não, tem morto. Começando, não tem. Pisou na linha, na lateral, não sei o que, certo? Então tem essas situações que variam de local para local. Até o próprio nome, carimba, queimado, carimbada, como a gente conhece aqui, entre outros nomes variando de região. Então é um jogo porque pode ser adaptado de uma região para outra. Então, professor, o que é que precisa para ser esporte? O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, sejam ligadas a federações, confederações ou comitês. Então, nada mais é, o esporte ele tem regras definidas por um regulamento. O regulamento ele serve aqui para mim, no caso o nacional, ele serve aqui para mim no Ceará, serve para quem está no Distrito Federal, serve para quem está no Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil. O regulamento internacional ele serve para diversos países, então não modifica nenhum A daqui para lá, vai modificar porque muda a língua materna, né? Mas aí o conteúdo, a forma de arbitrar vai ser a mesma em todo lugar, então não vai ter diferença. Então é isso que vai definir o esporte. Para que a modalidade de jogo ela venha a ser esporte, ela tem que ter uma federação, ela tem que ter um regulamento, ela tem que ter um regimento que vai estabelecer as regras daquela modalidade. Por isso que a carimbada ela não é esporte, ela é um jogo, tá? Porque ele muda de lugar para lugar. E o dodgeball, que é o mais parecido com a carimbada, ele é um jogo, porque tem federação, tem regras específicas, tem formas de jogar da própria modalidade que não muda em nenhum lugar em que fosse jogado, tá certo? Então são essas as principais diferenças entre o jogo e o esporte. No jogo, a busca pela vitória e competitividade também está presente. Tá? Na maior parte das vezes o esporte requer esforço físico dos participantes, mas isso não é regra. Exemplo do xadrez é um jogo que também é reconhecido como esporte, mas não quer tanto esforço físico, que é mais um esforço mental. Na sala de aula, tanto atividades esportivas como jogos são importantes, e a gente vai já ver porque os dois são importantes, pois ajudam no desenvolvimento integral da criança e do jovem, contribuindo com aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais, que nós já falamos isso no primeiro ano, que são os aspectos do desenvolvimento motor. Então,
como aprender o esporte. Aí aqui a gente vai ver a importância do jogo dentro da prática esportiva, tá? Então, se você quiser aprender qualquer que seja a modalidade esportiva, você deve seguir esses 4 passos aí, tá? É importante destacar que o ensino do jogo pode preceder o ensino do esporte, tá? E ao mesmo tempo pode ser ensinado de forma gradual e progressiva de acordo com as fases praticadas, a saber. Lembrando que essas fases são para as modalidades coletivas. Vamos lá, primeira fase, na qual se exercita as habilidades simples sem oposição e a capacidade de controle do objeto do jogo. Nas modalidades coletivas normalmente são jogadas com bola, então você deve aprender a manusear aquele implemento, aquela bola, a forma da modalidade, de forma simples, tá? Sem uma pressão. Então você deve se adaptar ao material e à forma de jogar. A fase 2 é a qual se exercita a combinação de habilidades sem oposição. Se estabelece relações motoras de cooperação com os outros. Normalmente é na fase 2 que iniciam-se a prática de jogo, ainda aprendendo as modalidades específicas dos esportes, mas você pode acrescentar jogos para o aprendizado melhor dos praticantes. Na fase 3 é a qual se exercita situações de oposição simplificada e táticas básicas ofensivas e defensivas. Então aqui você pode simular o jogo de uma forma mais simples, não precisa ter toda a equipe, não, 2 contra 2, ou então um campo reduzido, ou então marcação, só ataque, só finalização. Então são situações que podem ter oposição, que é para simular modalidade, ainda como forma de treinamento, tá? De forma básica, tá? E a fase 4, que é a prática em situações semelhantes ao jogo formal. Então aqui você tem que simular como acontece um jogo, porque senão o seu corpo ele não vai aprender. De forma de modificação do jogo com a especialização de funções e o posicionamento, aqui você já vai trabalhar posicionamento, parte tática, movimentação e tudo mais. Uma coisa interessante que eu acho importante dizer para vocês, tem muitos alunos que quando eu estou trabalhando a parte de treinamento, eles treinam brincando e na hora do jogo eles não fazem exatamente o que pretendem, ficam nervosos, o corpo não obedece, não tem técnica ou tática suficiente para jogar. Por que isso acontece? Quando você for treinar, você deve treinar como se você estivesse em um jogo, porque senão o seu corpo ele não vai reconhecer. Então, se eu for treinar, eu devo treinar como se estivesse num jogo oficial. Porque quando eu chegar num jogo oficial, o meu corpo ele já vai estar acostumado. Se você ficar brincando ou não levar o treinamento a sério, na hora que você chegar num jogo oficial, o seu corpo ele não vai identificar aquele nível de estresse, ele não vai identificar aquela situação e não vai funcionar da forma que você deseja, tá certo? Então é só uma dica do professor, tá? Para que vocês tenham um melhor rendimento, treinem como se fosse um jogo oficial. E um aspecto importante que eu também vejo para se trabalhar, principalmente na escola, tá? É claro que isso vocês têm que levar para a vida, mas o fair play. Fair play, o que é fair play, professor? Porque é assim no português? Porque o jogo limpo, que é a tradução, ela tem esse nome fair play porque é mundialmente conhecido. Então, é o gesto, tá, de você jogar limpo. É o gesto de você não utilizar da má fé ou se utilizar de princípios próprios ou de vontades próprias para querer se sobrepor a quem quer que seja um jogo. Então vamos ler aqui a definição. Fair play pode ser entendido como uma postura elegante dos participantes de uma competição esportiva, na qual se insere o respeito, a honestidade, a lealdade, a aceitação das regras vigentes e principalmente o entendimento de que os oponentes são apenas adversários esportivos e não inimigos mortais. Seja isso no jogo, que inclusive na escola, brincadeiras de carimbada, que são muito comuns também, futsal já consegui reduzir bastante, mas nas carimbadas
é um problema, tá? Que as pessoas vão brincar no intervalo e acabam brigando. Não são inimigos mortais. O jogo ele é para se divertir. Se acertou você, vai porque é a regra do jogo, pronto. Depois vai começar outra. Não tem que você brigar com ninguém, nem pegar desgosto de ninguém, porque você está tirando o objetivo do esporte ou do jogo. E a diversão de todos. Porque se só um se diverte e o outro não diverte, não tem por que a prática ser coletiva, que só está atingindo a um. Então a prática coletiva todos têm que se divertir. Então não tem que ser inimigo mortal, tá? Sejam eles vencidos ou vitoriosos. Então se você ganhou ou perdeu, isso vai acontecer com todo mundo. Tem que acontecer com alguém. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Se você perdeu, treina, melhora para a próxima vez. Ou faz melhor, tá? A culpa não é do outro. O outro entrou para ganhar. Se você perdeu, a culpa é só sua. Com a consciência de que o outro é companheiro indispensável na prática do esporte. Tá? Então, fair play é o jogo limpo, visando o bem-estar de todos na hora da prática esportiva. Tá? É a manifestação de aceitação das decisões dos árbitros, pela vontade de jogar para ganhar e pela firme rejeição em conseguir a vitória a qualquer custo. Tá? Por que eu digo isso? Porque as pessoas na hora da prática esportiva elas mudam. Tá? Na hora que o árbitro apita alguma coisa, ela vai reclamar. Na hora que o colega diz alguma coisa, ele vai dar um chute, ele vai bater, ele vai brigar, ele vai reclamar, tá? E isso não é correto dentro da prática esportiva. E de maneira alguma, a prática do esporte dentro da escola EP Deputado José Valfredo Monteiro, eu não vou permitir nenhum tipo de prática que venha a ter aspectos violentos, seja jogo, seja esporte, seja qualquer coisa que seja, porque isso é conduta de vandalismo, não é esporte. E o esporte, ele é para quem sabe utilizar. Quem não sabe não merece o esporte, tá certo? Então o fair play é uma prática de jogo limpo que deve ser feita por todos, tanto no esporte quanto para a vida. Aqui são as referências, aí tem um link do Campeonato Mundial de 2014 do Dodgeball, só para questão de interesse, quem tiver. Ok? Obrigado por terem assistido a aula, certo? Lembrando que vocês devem assistir a aula clicando pelo link na plataforma para contar com uma presença, certo? Bons estudos para vocês e até a próxima!